Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast voltado para os setores de cacau e chocolates. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você que acompanha aqui o nosso podcast já sabe, né, que a gente fala muito sobre a sustentabilidade do cacau, mas hoje a gente vai trazer essa realidade do cacau sustentável ali para o bioma da Amazônia, né, da floresta amazônica, que engloba aí 9 estados e 3 países principalmente aí, né, o Brasil, a Colômbia e o Peru. E para falar um pouco sobre essa questão, eu estou aqui com a Fabiola Zerbini, ela que é diretora regional da Tropical Forest Alliance. Fabiola, seja bem-vinda ao do Grão à Barra Podcast. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui, Erickson. Muito bom poder falar sobre cacau, né? E sustentabilidade, e Amazônia, e chocolate, tudo ao mesmo tempo. Acho que é uma boa combinação. Antes da gente entrar de fato no nosso assunto, explica um pouquinho sobre a Tropical Forest Alliance, o trabalho que essa instituição faz. Maravilha. Bom, é uma rede de atores, né? Uma aliança em prol de como que a gente consegue garantir produção de alimentos, né, para abastecer as populações sem que o desmatamento, sem que tenha que haver desmatamento, né? Então, como que a gente faz um plano de bom uso da terra em que a gente continue expandindo, continue produzindo, mas fazendo isso, evitando todos os riscos, né, que o desmatamento traz, inclusive para a própria produção agrícola, né, risco hídrico, risco climático, risco ambiental como um todo. Então, basicamente, tem empresas, governos, sociedade civil, é uma rede global, a sede fica ali hospedada, né, no World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, né, e basicamente o nosso trabalho, de fato, é como que a gente junta, né, esses atores, né, governos, empresas, sociedade civil, para construir essa cadeia. A gente sabe que não é trivial, não é simples, ela é complexa, mas é possível, né, se tiver a combinação de vários atores, e o TFA tem esse papel de tentar colocar as pessoas certas nas salas para discutirem e alinharem, né, parcerias, juntarem recursos, e com isso a gente garantir resultado mais e melhor para esse objetivo comum, que é acabar mesmo, né, com o desmatamento associado à produção de commodities, que é possível, mas tem que ser bem planejado e bem pensado por todos esses atores que estão próximos da cadeia ou os governos que, de alguma forma, estão, né, no entorno de todas essas questões. Muito bem. Só um aviso para quem está acompanhando, né, para não confundir com a Rainforest Alliance. A Rainforest, ela como o próprio nome diz, das florestas tropicais, acaba envolvendo a Amazônia, mas são instituições diferentes aí. É que quem compra chocolate é capaz de ver os selinhos, né, e só para não confundir aí. Bom, mas vamos lá. Fala do frog. Vamos lá, a Amazônia, né? Essa questão que a gente debate tanto, né? Essa questão, principalmente aí, né? De preservação da nossa floresta. O que o cacau tem a ver com a Amazônia, Fabiola? Erickson, o cacau é basicamente assim, acho que hoje se tem uma agenda dentro da Amazônia que consegue juntar praticamente todas as oportunidades, né, e ao mesmo tempo endereçar os desafios atuais, é a agenda do cacau. Primeiro que ele é uma fruta de origem amazônica, né, então ele é originário da Amazônia, ele faz parte ali daquele ecossistema, daquela floresta, ele é, enfim, integrado, né, efetivamente no que a gente entende por floresta amazônica. Segundo que ele é uma cultura que a gente chama extrativista, né, ou até agroflorestal, que é um dos modelos mais sustentáveis de produção do cacau. A produção de cacau, a extração de cacau, ela acontece sem que necessariamente você desmate, pelo contrário, né, ele muitas vezes até está associado a uma agenda de restauração, ele mesmo vira uma forma de a gente recuperar a área que já foi aberta, ou a área degradada da empresa. E terceiro, potencial de inclusão social que o cacau tem, né? A gente tem uma série de exemplos de tribos, de populações indígenas, de populações ribeirinhas, enfim, de agricultores, né, familiares, de pessoas nas áreas rurais da Amazônia,
que vivem da extração do cacau, que vivem, né, do processamento, ou até das primeiras etapas ali de processamento do chocolate. Então, ela é uma agenda muito completa, né? Além de ser retornar a Amazônia para ela mesma, né? Porque a gente está trazendo a origem dela para ela mesma, ainda você traz a agenda social de inclusão produtiva, né? E traz a agenda de um tipo de produção que casa muito bem com preservação, conservação, como a gente fala, né? Que casa muito bem com conservação florestal, porque ela, inclusive, até pode representar uma recuperação da própria floresta, ou, no mínimo, mantê-la, né? Garantindo esse convívio harmonioso entre uma produção, uma atividade econômica e a conservação florestal. Ela é muito completa e muito oportuna, né? Para um momento onde também o mundo inteiro está buscando solução para a Amazônia. Né? Agora, não é uma solução simples, né? Ela é uma solução que passa por essas dimensões sociais, econômicas, além da ambiental propriamente dita, e a gente encontra no cacau aí uma boa resposta, uma boa alternativa para toda essa discussão. Essa complexidade, né, do bioma amazônico, da floresta amazônica, talvez exatamente essa complexidade, essa coisa tão complexa que é essa floresta, que acaba criando alguns ruídos, não só apenas com relação ao desmatamento, mas tantos outros debates. Você citou aí, né, os povos tradicionais da floresta, né, os povos indígenas, povos ribeirinhos. E tem outras questões também, afinal de contas, é uma floresta que envolve 9 estados brasileiros, ou seja, já são 9 realidades bem diferentes do nosso país. Envolve 3 países principais, né, que é o Brasil, a Colômbia e o Peru. Tem alguns outros países ali que acabam também fazendo fronteira, né, tipo a Guiana, enfim. Mas é uma complexidade, envolve também narcotráfico, envolve uma série de questões problemáticas, exatamente por ser tão complexo. E como a agenda do cacau se encaixa, né, nessa agenda, principalmente com essas diferenças socioeconômicas? Eu estou perguntando isso, pessoal, só para contextualizar, porque eu conheci a Fabiola através de um artigo que a assessoria dela enviou aqui para o site. É um artigo bem interessante que vai estar relacionado aqui nesse podcast. E esse artigo trata exatamente isso, o quão complexo é tratar esse assunto cacau nessa diversidade que é a Amazônia. Eu acho super oportuno, assim, até porque a gente imagina, né, para o ouvinte, para a sociedade em geral, né, a gente ainda é muito distante, o brasileiro mais até, viu, do que o colombiano, peruano em alguns casos, a gente é muito distante da Amazônia, né, a gente entende, digo, cidadão, às vezes do sul, sudeste, né, ou fora ali da região norte, então é muito bom a gente falar sobre a Amazônia, trazer ela para a vida, para o dia a dia, né, das pessoas, e quanto mais a gente fizer isso, acho que também mais a gente cria, né, essas possibilidades da gente entender de que forma que a gente pode contribuir. Né? Mas vamos lá, acho que tanto no Peru quanto na Colômbia, a produção do cacau ela sempre foi muito incentivada de forma coordenada com o combate à ilegalidade. Ou algumas atividades ilegais, até não só o desmatamento ilegal, né? Mas em especial outras atividades ilegais ligadas ao narcotráfico ou à guerrilha. E isso traz mais um elemento, traz mais uma potência, né, para esse projeto e para essa proposta. Como que você consegue dar uma oportunidade, né, de trabalho para aquela população que está ligada ao tráfico, está ligada à produção da droga, né, ou está ligada à guerrilha, aos conflitos, né, que na Colômbia são muito fortes, ainda são, mas já está ainda no contexto do acordo de paz. Como você consegue dar uma atividade produtiva? Não adianta. Né, a desigualdade social ela é um problema que está na raiz de muitos outros problemas. Né? Então, quando a gente fala em dar uma oportunidade de trabalho, quando a gente fala de criar um modelo de uso da terra e da própria floresta que seja inteligente o suficiente para incluir produtivamente a sua população, a gente fala de também tirá-la da atividade legal. Né? E aí eu acho que estendendo para o Brasil, né, o Brasil tem uma realidade um pouco diferente, né, a gente tem os nossos problemas, mas a ilegalidade geralmente está mais atrelada a garimpo, a desmatamento, né, para uso da madeira, enfim, mas todas essas atividades de alguma forma são um problema social, são um problema para o Estado brasileiro e um problema para toda essa governança que você citou, né? Esses 9 estados aqui do nosso país, assim como os departamentos, né, tanto do Peru quanto da Colômbia, que estão ali mais próximos
tem que lidar com isso cotidianamente, né? Então, como que a gente olha de uma forma inteligente, né, para toda essa problemática e tenta encontrar soluções que sejam soluções que combinem, né, essas várias frentes em uma só. E o cacau é uma delas. Esse projeto Cacau de Origem Amazônica, que é um projeto que a gente faz com os 3 países, ele é financiado pela USAID, que é uma agência ali de cooperação, né, dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. A USAID é uma grande patrocinadora, vamos dizer, de ações em prol do cacau. E foi muito curioso, eu tive um evento lá na Amazônia Peruana há alguns anos e chamava Da Coca ao Cacau. E é um nome que super forte, né? Você olha, você fala, né? Mas e todo o projeto que foi construído foi um projeto exatamente para como que você desloca, como que você consegue efetivamente trabalhar na raiz, né? De muitas dessas operações ilegais, provendo uma oportunidade de trabalho e de renda para essas populações. Enfim, cacau não é a única, mas é uma desses cultivos que na Amazônia funciona também para essa frente. Eu acho fantástico associar, assim, e acho que por isso que acho que esse projeto toma, né, essa perspectiva também tão positiva. Inclusive, né, para o pessoal, né, não achar que a Amazônia é um bloco único ali, é simplesmente uma floresta que encaixaram no meio do Brasil ali. Essas realidades amazônicas, os chocolates amazônicos já são uma realidade, tá, pessoal? Tem um chocolate, por exemplo, que chamou chocolate de Mendes. Você deve conhecer, né, Fabi? Você que viajou lá pela Amazônia. Esse chocolate de Mendes já tem alguns chocolates que são produzidos por povos indígenas, inclusive. Ou seja, a cacauicultura já está na veia, né, desses povos exatamente por essa proximidade com a floresta. E quando você fala que já tem esse tratamento, né, na Colômbia de fazer relação da coca ao cacau, inclusive a coca, né? Existe aí algumas questões que a coca não é a cocaína, tá, pessoal? A coca faz chá, faz uma série de outras coisas. Até alguns misticismos, né, em cima da produção amazônica, né? Como é que você vê isso? Né, índio fazendo chocolate, essa questão da coca que você trouxe, esses misticismos em cima da floresta amazônica. Esse distanciamento que você citou, você acha que vem daí? Essas questões místicas? Não sei se das questões místicas, eu acho que a gente nunca criou, parece que o brasileiro mais, tá? Porque, de fato, a sensação que eu tenho, eu sou brasileira, é diferente, né? A gente falar de um país que a gente não vive, mas a sensação que eu tenho é que na Colômbia e no Peru existe uma identidade maior, sabe? Um reconhecimento maior da população peruana colombiana como que tendo uma floresta no seu país, isso faz parte da sua, né, da sua identidade, né? Até pela proximidade, às vezes, por serem países andinos, né? Essa proximidade com as populações indígenas também é diferente, né, da nossa aqui no Brasil. O Brasil é mais misturadão, né? É maior, né? Não dá... Então, mas aqui no Brasil, especialmente, eu falo, falta identidade, né? Falta conhecimento, falta repertório, falta interesse. A gente não foi estimulado, de alguma forma, a gente não aprende a falar da Amazônia. Desculpa estar sendo tão informal, mas você vai numa loja de festa para criança, procura tema floresta. Sabe o que vai vir? Vão vir animais da África. Se você for olhar no Brasil, é uma loucura. Né? O brasileiro não sabe que girafa não está na Amazônia. Né? Assim, ele ainda associa leão à floresta, enfim. Então, falta, de fato, a gente trazer, né, a Amazônia, e eu acho que é um campo tanto do conhecimento quanto é um campo de afeto, de identidade, sabe, de cuidado, né, porque, enfim, a gente, é isso, basicamente, pouco se falou e pouco se discute, né, sobre a Amazônia, sobre uma ótica que seja um pouco mais construtiva. Por outro lado, se você vai para os estados da Amazônia, se você vai existe já, e inclusive existe um consórcio, né, de governadores da Amazônia, existem trabalhos que vêm sendo feitos já mais numa escala um pouco mais alinhada entre esses 9 estados, né, a gente já tem muito acúmulo, né, de como que a Amazônia pode ser efetivamente reconhecida como um ativo, né, econômico e não como um passivo, e como que a gente pode, através do ativo Amazônia, não só colocar
incluir produtivamente, né, as populações locais que estão excluídas hoje, ou marginalizadas, ou passando fome, ou numa situação de miséria, né, como muitas das que estão lá e também nos outros lugares desses países, mas também inserir globalmente essa produção como uma produção que carrega toda essa história. Né? A gente está falando hoje de um tempo onde comer é importante, mas comer com valor. Né? Eu vou comer uma comida que não desmata, eu vou comer uma comida que inclui, eu vou comer uma comida que protege as populações indígenas, isso tem valor. Né? E esse valor ele precisa ser reconhecido, não só financeiramente, né? Porque, claro, também, mas não ele custa, mas ele precisa ser reconhecido como quase uma corresponsabilidade humana, né? Como seres que estão aí coabitando o mundo e que precisa cuidar dele para ele continuar, de alguma forma, provendo alimento, né? E gerando vida. Né? Então, eu acho que olhar para esses atributos, né? E saber, população brasileira e colombiana e peruana, mas em especial o Brasil, que a gente está conversando aqui, que existe já muitos modelos, muitas ideias, muitos projetos, inclusive sendo implementados, né, que já fazem dessa floresta um ativo em si. Né? A Amazônia ela pode e deve ser. Não, é um caminho sem voltas, né? A gente entender que a Amazônia ela é valiosa enquanto floresta e não enquanto terra. E é isso que a população brasileira precisa discutir, precisa entender. Consumindo cacau, às vezes consumindo um chocolate, você abre essa porta, né, Erickson? De repente é isso, né? Um chocolate na mão que traga toda essa mensagem na sua embalagem, você abre uma porta. Então, eu vejo de novo, né? Assim, se a gente puder, pelo meio produtivo, trazer o consumidor, o cidadão, né? Tanto brasileiro como do mundo, para criar um laço, uma melhor compreensão, um melhor entendimento e alguma identidade e afeto com a floresta, eu acho que isso vai ser um ciclo muito virtuoso, sabe? Quanto mais e mais essas conexões puderem acontecer e tal, e via produção e consumo é uma delas, a gente vai conseguir mudar um pouco essa realidade, né? De muita ignorância, no sentido literal da palavra, não saber, né? E de falta de cuidado, né? De falta de amor que a gente infelizmente sente. As discussões são muito vazias sobre a Amazônia, né? São discussões e eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalho há 20 anos com a Amazônia, né? Isso, sou uma paulistana. E aqui, estou no meu mundo aqui de São Paulo, para muita gente ainda, as discussões da Amazônia estão lá no mico-leão dourado do Fantástico dos anos 80. Né? Então, a gente mudou muito, a coisa evoluiu muito, tem muito desenvolvimento lá. Mas precisa, de fato, a gente ter esses canais, né, para poder conversar sobre isso e os próprios produtos materializarem isso. O chocolate que traz toda essa história, esse valor, pode ser muito melhor até do que ele em si, né? Como chocolate, como o processo que ajudou a trazer renda para uma população ou até a preservar a floresta, mas, além de tudo, ele está ajudando a disseminar cuidado, identidade, conhecimento sobre a Amazônia, que é, enfim, algo crucial para o futuro da nossa vida. Essa psicologia social do distanciamento da Amazônia, ela me intriga também. Você comentou do animal, né, do leão amazônico. Eu lembrei da minha filha. Minha filha ela não confundiu o leão na Amazônia. Mas aí eu pedi para ela desenhar um índio, né, de origem amazônica. Ela desenhou um índio com cocar de pena de águia, que é o índio norte-americano. Eu falei, não, né, filha, aqui é um índio com uma pena de arara, tal. É diferente, né? Às vezes dá a impressão de que a Amazônia não faz parte do Brasil, de que os povos ali não são brasileiros, enfim. Uma discussão longa, né? Aqui no nosso podcast a gente vai ter espaço para isso, mas é longo demais, né? E a própria história brasileira, essa origem brasileira, é uma outra discussão longa também, né? Você acha que o cacau, o chocolate, tem essa vantagem de nos unir em uma origem, já que o cacau é de origem brasileira? Acho que a gente está, vou ser também muito honesta com você, esse campo de atuação hoje ligado ao desmatamento, à Amazônia, ele está um campo muito árido, né? A gente está num momento difícil, os índices de desmatamento seguem aumentando, né? A gente tem sentido bastante, né? É uma agenda que eu falo que às vezes a gente dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para o lado, eu já não sei mais nem para onde eu estou indo, sabe? Assim, tá um momento difícil, né? Da gente. E aí, quando eu olho para a agenda do cacau, em todo esse contexto, né?
para mim, só reforça, né, o quanto, de fato, essa é uma agenda que tem uma... Primeiro, ela nasce de um contexto latino-americano muito forte, né, e a América Latina é um continente, não só que é o continente que, de alguma forma, abraça a Amazônia, né, o continente da Amazônia, mas é um continente que também sabe alinhar, né, essas discussões de sustentabilidade, alinhar a questão social e a questão ambiental como nenhum outro continente do mundo sabe, né? Então, ele é um projeto que nasce com muita força dessa raiz latino-americana, dessa raiz amazônica, que é muito nossa. Por mais que não disseminada, né, tudo aquilo que a gente está falando, não compartilhada, muitas vezes, com as populações, com a população em geral, brasileira, colombiana, mas ainda assim ela é nossa. E aí, como que a gente faz, então, disso virar uma mensagem, né, para o mundo? Né? Hoje o cacau, a gente sabe, o cacau latino-americano, ele não ocupa nem, eu acho que 10%, 15% do market share global de cacau. A maior parte do cacau vem da África. Que é, né, até um contrassenso, porque o cacau vem originalmente da Amazônia. Né? E ao fazer um projeto que junta todos os países, fortalece a América Latina para se posicionar globalmente numa forma mais, né, contundente ali, né, junto a esse mercado, esses compradores globais, a gente, de fato, eu acho que a gente está latinizando o mundo, né? De alguma forma, a América Latina passa por isso, passa por identidade, passa por afeto, passa por paixão. A gente não sabe muito aqui trabalhar só, né, numa lógica puramente racional. Então, é o projeto onde eu me alimento de esperança, Erickson, eu não tenho nenhuma dúvida, sabe, de dizer isso com muita honestidade para você, assim, num momento, um mundo bastante árido, né, que a gente está vivendo, esse é o projeto que eu falo, cara, não é possível que não dê certo, né, ele está dando certo já, vai dar mais, mas eu sinto que ele consegue, inclusive, trazer um pouco dessa, assim, sabe, um respiro de esperança, e aí, a partir disso, eu acho que, respondendo a tua pergunta, sim, né, ele se faz isso com a gente, imagino que vai fazer com todo mundo, né? Ainda mais quando se associa o chocolate no meio da cadeia, né? Que torna tudo aí, enfim, né? É uma unanimidade, né? Praticamente global, né? Então, eu acho que sim, por experiência própria, mas também, claro, por muito trabalho, né? Tem ainda um trabalho, você tem 15%, 10% de share, a gente sabe que isso pode aumentar muito, mas a estruturação da cadeia, ela vai demandar muito recurso, ela vai demandar muita ação conjunta, né? Tem muita assistência técnica que tem que ser feita, tem todo o parque industrial de verticalização da cadeia que tem que ser trazido para a Amazônia, né? O Brasil, a gente sabe, tudo ainda muito concentrado ali no Nordeste, né? Como que a gente traz, né, essa industrialização, ainda que familiar, mas uma industrialização para a Amazônia. Peru, Colômbia tem os seus próprios desafios, né? Colômbia, a gente vê ainda essa situação do conflito, né? E ainda que dentro do acordo de paz, a gente vê ainda uma situação em áreas e zonas de conflito, onde, de fato, o trabalho, né, é muito estruturante para trazer e mudar a realidade de uso daquela terra para um uso, né, que até então uma área que ninguém chegava perto, todo mundo tinha medo, agora de repente virar uma área produtiva, não é de uma hora para outra, tem investimento, né? Então não é simples, não é trivial, é bastante complexo e o que a gente está fazendo é levantar quais são essas demandas, o que está no radar, o que já tem sendo feito, mas o que precisa ser feito para essa cadeia se estruturar. Mas uma vez que isso por todo esse valor adicionado que a gente traz, né, eu acho que a resposta vindo do consumidor global, do consumidor nacional, vai ser um processo de um círculo virtuoso bastante positivo e sim, contribuindo, inclusive, para essas questões que a gente estava falando antes de afeto, né, de identidade, enfim, de alguma conexão, né, com esse bioma e com, essa terra que é nossa e, enfim, que é boa, né, maravilhosa, né. Que uma coisa que eu percebo, né, com relação à Amazônia, além disso de tudo isso que você já comentou, é que a Amazônia ela tem sido um joguete político, né? Joguete de polarização, tudo mais. E uma hora ou outra, invariavelmente, esse fogo cruzado vai ter que encontrar duas palavrinhas que já foram ditas ao longo aqui dos episódios do podcast, que é a biotecnologia e a bioeconomia. Acho que as duas palavrinhas que acabam envolvendo aí esse fogo cruzado são, talvez, são os caminhos que precisam ser seguidos para que haja essa
essa contextualização, esse consenso com relação à Amazônia. É um caminho longo, como você bem disse, mas já tem esse horizonte, né? Tendo essas duas palavrinhas como horizonte, talvez, quem sabe, a gente consiga chegar lá, passinhos de formiguinha, mas a gente chega. Aí, com relação a isso, né, bioeconomia e biotecnologia, a gente sempre faz algumas relações aqui de cacau com café, porque existem algumas proximidades entre as duas culturas, e o que salvou o café brasileiro foi o germoplasma. Hoje mesmo a gente estava comentando aqui na redação como o germoplasma do café foi importante, né, que aqui em Campinas tem o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e ele fez um trabalho envolvendo o germoplasma. E o germoplasma ele preocupa no setor de cacau também, principalmente depois da doença da vassoura de bruxa, que quem acompanha aqui o podcast já conhece bem também. E a gente chega ao ponto de que hoje em dia a gente tem 3 grandes famílias de cacau aí, né? Cacau crioulo, forasteiro e o trinitário. Como é que andam, né, essas questões de biotecnologia, bioeconomia com relação aos germoplasmas do cacau, que você chegou a citar também aqui no seu artigo? Acho que essas duas agendas, né, biotecnologia e bioeconomia, elas estão também, né, a gente, é quase como tudo aquilo que a gente estava falando antes, né, de reconhecer a floresta como um ativo, né, econômico e trabalhar a partir do que ela tem, né, e não ela como terra, né. Então, trabalhar os seus ativos econômicos, serviços ambientais, os produtos que podem ser, né, extrativistas, e gerando uma tecnologia e gerando uma economia em torno disso, eu acho que tá no centro, né, de todas essas questões. Agora, até onde a gente pode ir enquanto um projeto regional, isso é uma das questões que tem sido bastante interessantes. Cada país está mais ou menos avançado, né, no seu desenvolvimento tecnológico, está mais ou menos avançado no desenvolvimento da sua indústria, né, verticalizado mais ou menos, e então, o que a gente tem entendido um pouco com os especialistas, né? Eu não sou especialista em cacau, né? Eu sou, inclusive, advogada, só para... não tenho uma formação em agronomia, enfim, ou nada, engenharia florestal, que me desse essa prerrogativa. Mas o que a gente tem escutado dos especialistas é que, de fato, a possibilidade de intercâmbio, né, tecnológico, que um tipo de cooperação regional como esse possibilitaria para todos nós é genial, né, é incrível. Mas não, a gente talvez não consiga endereçar todos os problemas que a cultura do cacau em cada país, em cada região, vem a ter. Então, eu acho que o que a gente pensou vamos tentar concentrar no mínimo denominador comum, o que seria alguns atributos que mais ou menos identificam a todos, acoplar isso numa marca, né, num conceito forte e fazer todo o trabalho de tentar levar isso para o mercado global. Mas, ao mesmo tempo, fortalecer as iniciativas nacionais, e aí aqui no Brasil tem o Cocoa Action, né, que é um grande parceiro desse projeto, além das outras ONGs e estados, né, o estado do Pará também é um super parceiro. Na Colômbia a gente tem também uma instância parecida, né, mas que é o acordo de paz ali, que é o acordo Bosques, Café, Cacau e Paz, e no Peru da mesma forma. Então a gente também trabalhar fortalecendo essas instâncias para que elas possam encontrar as soluções tecnológicas para os problemas que elas enfrentam e, quiçá, um dia, através de intercâmbio, a gente consiga levar isso também para uma perspectiva de cooperação mais regional. Então, acho que aqui, em relação à situação brasileira mesmo, eu não me sinto a pessoa mais especializada para responder isso. Eu posso dizer só sobre a ótica do que a gente tem no projeto, né, que é essa ótica de como que a gente fortalece as instâncias nacionais e faz elas se encontrarem em algum mínimo atributo ali, desmatamento que não desmate, que seja base agroflorestal, que consiga trazer a perspectiva da restauração, que tenha uma lógica, né, de inclusão produtiva, mínimo denominador comum que faz a gente poder, a partir disso, levar para o mundo uma marca com todos esses valores que a gente estava comentando no início, sociais e ambientais. Mas sem dúvida que enfim, tem muito, né, que cada país, cada estado mesmo, né, cada região tem que endereçar, e acho que talvez no Brasil o que a gente está mais próximo, o que eu vejo como uma perspectiva bastante positiva, tanto da bioeconomia quanto da biotecnologia, é o estado do Pará, né? Vejo, mas eu não sei se eu poderia te responder exatamente do ponto de vista mais técnico, né? Essa tua questão. Eu ia acabar citando o Pará aqui, né?
porque a gente tem dois grandes exemplos aí de como a integração do cacau se dá em ambientes florestais, né? A gente tem o exemplo da Bahia, que é na Mata Atlântica, né, que eles fazem a cabruca, é um nome difícil de dizer. E no Pará também eles fazem a cabruca já em ambiente amazônico. A gente trouxe uma produtora de cacau em um podcast anterior, que ela já faz esse tipo de manejo. Ou seja, já é uma realidade que já dá para expandir bem aí. Já é testado, já vê que funciona e já vê que preserva. Sem dúvida. Não, esse é o ponto, né? Só que, exatamente, o que precisa, em termos de assistência técnica, em termos de sementes, né? Cada vez que eu vou num desses diálogos, eu aprendo um pouco mais, né? Não é uma cadeia complexa, né, Erickson? Que vocês que estão aqui, né? Por mais que ela possa ter essa originalidade, né, da Amazônia, eu acho que a gente está falando de uma cadeia que, sim, precisa, né, se incrementar tecnologicamente, como todas as produções, né, inovação e tecnologia está no centro, inclusive da discussão de sustentabilidade, né, a gente nunca mais dá para, ninguém dissocia, né, a discussão de sustentabilidade e produtividade, né, então acho que a questão tecnológica, ela agora, de fato, o que a gente espera é, uma vez que a gente consiga construir, né, um pouco desses mapas do que está sendo feito, o que está e o que precisa ser feito, né, trazer esses mapas para uma perspectiva vamos dizer, positiva, né, de que todo esse valor agregado que a gente trouxe aqui desde o começo. A grande questão é como que a gente atrai recurso, não só nacional, mas também internacional, né, para fazer essa agenda decolar. Né? Nenhuma agenda de sustentabilidade acontece se a gente não botar a mão no bolso. Né? E acho que chegou no ponto máximo, não dá mais para discutir agendas de sustentabilidade sem discutir quem paga a conta. Né? São os estados, por exemplo, subnacionais, ao Pará, sem dúvida, é o governo brasileiro ter um projeto sólido, né, um projeto de verdade para a Amazônia, porque infelizmente a gente não tem, né, um projeto vigente que olha a Amazônia como um todo, sobre a ótica federal, também um investidor internacional, é também a compradora internacional de cacau, né, também aquela agência de cooperação ou aquele governo que quer preservar, quer ajudar a conservar. Então, acho que é uma corresponsabilidade de fato de quem paga essa conta. Os modelos existem. A questão é como que a gente escala e quem paga o custo dessa escala. E veio mais um conceito na sexta, a gente, como TFA, né, a gente chama TFA, lançou o Acordo Nacional de Cacau Livre de Desmatamento no Peru. Um acordo firmado que tem o Ministério, tem as empresas, né, cacoateiras locais, e um conceito que surgiu na voz do ministro do Meio Ambiente, até do Peru, que estava nesse evento, ele trouxe e falou, além de tudo, essa transição precisa ser paga, né, mas ela precisa ser justa. Né, a gente não pode deixar que a transição verde seja ainda mais um fator de exclusão. E aí a gente cria aqueles superprodutores de cacau, ultra tecnológicos, né, ultra inseridos, né, no mercado global, e todo o resto da população, ou todo o resto do setor produtivo ainda numa defasagem tecnológica desses critérios ambientais. Então, acho que é um baita desafio. Né? A gente fala aqui, parece positivamente, mas ainda que um baita desafio, se você pensar em qualquer teoria de mudança mesmo, né, essa aposta de que a floresta um dia vai ser entendida como rica por si, né, ela passa necessariamente por a gente trazer esses modelos que estão na escala pequena que você trouxe, né, que o Pará é um dos que... Acho que a maior parte, 90% da produção de cacau na Amazônia está no Pará, né, se eu não me engano. Então, no fundo, a gente está falando de um estado muito chave, né, e crucial, e que tem feito a lição de casa, viu? Eu tenho muito boas notícias, a gente tem uma boa relação com o governo do Pará, não estou entrando em nenhum aspecto aqui político partidário de forma nenhuma, mas o governo do Pará tem feito bons avanços nesse fomento, né, a um olhar do seu território que contemple essas práticas sustentáveis e o cacau entre elas, né? Mas sozinho não dá conta. A gente precisa atrair recurso, para essa agenda. E não é uma responsabilidade só de governos. Né? Eu entendo que o setor privado, entendo que a cooperação a outros países, até os cidadãos, né,
de alguma forma, tem responsabilidade nisso. E é um pouco da tarefa que a gente tem nesse projeto, né? Ao levá-lo para o mundo como uma marca, a gente também quer trazer recursos para que essa estruturação, né, da produção, para chegar numa escala, ela possa de fato acontecer. E para a gente finalizar aqui nosso podcast, né? Essa lição de casa de vocês vai ser um pouquinho complicada, que algumas portas se fecharam aí nesse meio de caminho. E é uma coisa engraçada, né? Que parece que o pessoal acha que reinventou a roda porque existe um tripézinho que existe faz tempo, mas que veio numa nova linguagem, roupagem, e parece que é uma coisa nova, mas como vocês, né, acompanharam ao longo do podcast aqui, já viram que é uma discussão de longo tempo, mas essa nova roupagem é o tal do Environmental, Social and Governance, é o tal do ESG, que parece que é a reinvenção da roda, mas é uma discussão que a gente fala de Amazônia já há 30 anos, que a gente discute essa governança da Amazônia, de como trazer sustentabilidade. Aí, como última contribuição que eu deixo, né, além de você, né, convidar quem está acompanhando para conhecer um pouco mais do projeto, é exatamente sobre isso, né? Quais os próximos passos para a gente não ficar patinando sempre nessas mesmas coisas, mesmo, né, nesses termos que acabam mudando de nome, mas significa coisas tão antigas, tanto tempo discutidas, que parece que é a reinvenção da roda aí, para a gente não ficar perdendo, né? Vamos avançar nessa agenda. Mas acho que tem um avanço, viu, nessa reinvenção da roda, né? Porque parece que tem alguns setores que precisam, de fato, para internalizarem, para poderem começar a sentir, né, isso no seu dia a dia, precisam criar os seus próprios nomes. O setor financeiro é um deles, né? Então, o avanço que eu acho, ainda aqui dizendo a mesma coisa, é ter isso na voz do setor financeiro, sabe? A gente está vendo, é um caminho sem volta, né? Você falou da lição de casa ser difícil, porque, de fato, com um país, né, o Brasil, ao não priorizar, né, a conservação e a preservação da Amazônia, está perdendo investimento, sim, e vai perder mais? Vai. Né? Então, não, é uma falsa questão essa de que a Amazônia precisa ser usada para que a gente possa se desenvolver economicamente. Na verdade, é o contrário. Né? Hoje, a conservação e preservação das nossas florestas, não só a Amazônia, e também do Cerrado, tá? A gente está falando de biomas em geral, não é só floresta. Ela é uma condição para a gente continuar recebendo investimentos claro que isso não está dado, isso também não é de uma hora para outra, né? Então acho que costumo falar muito isso, assim, a gente tem condição, como brasileiros, como latino-americanos, de construir a agenda de baixo para cima. A gente não precisa ser pautado pelo investidor internacional mas a gente precisa ser inteligente. Esses ativos que a gente tem, a gente precisa olhar esse capital tecnológico, capital político, capital social que a gente tem em torno das questões de sustentabilidade e entender que esse sim é o ativo que vai fazer o tal do país do futuro, sabe? Se a gente entende isso, e esse governo entende isso, e os governos subnacionais entendem isso, a população brasileira entende isso, o diálogo com esses investidores, usando as regrinhas e os nominhos que eles deem, não importa chamar de ESG agora, né, vai fazer com que a gente, de fato, consiga olhar, né, e construir um caminho de desenvolvimento onde sustentabilidade não seja mais nem um requisito, né, ela é sim uma condição. Então, acho que eu vejo algum avanço aí, apesar de super concordar com a tua análise de que é mais do mesmo. Mas que bom sendo falado agora na boca de um público, de um universo que é muito importante, fala uma linguagem que, às vezes, um público que pode não ter a paixão, mas tem a razão, né, ligada, vai saber escutar. Então, vamos acreditar que isso também... Enfim, é um caminho, que é um caminho sem volta, sem dúvida, mas que a gente vai bem aproveitar, eu acho que agora é o eterno convite que o Brasil tem, né? Vamos ver até quando. Fica aí, então, né, esses pensamentos, né? Você que está na Faria Lima aí, vai lá conhecer a Amazônia. Acho que é isso o resumo. Faria Lima, né, vai se amazoniar, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, eu conversei aqui então com a Fabiola Zerbini, ela que é a diretora regional da Tropical Forest Alliance aqui na América Latina. Fabiola, muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao site Notícias Agrícolas. Muito bem, obrigada a vocês, super, super gostoso e muito
muito produtivo, muito construtivo. Acho que poder ter esse tipo de conversa que vai do profundo ao, né, é mais propositivo. Então, obrigada mesmo. Cacau é filosofia também e é É, sociologia, é um pouquinho de tudo. muito Bom, bem. amigos, obrigado por nos acompanharem, obrigado por vocês terem votado aqui no do Grão a Barra Podcast, aqui como sendo um dos podcasts mais admirados do agronegócio brasileiro. Nesse momento, né, pelos meus cálculos, esse podcast está indo ao ar dia 10 de junho, a votação dos podcasts mais admirados já deve ter se encerrado. Se a gente ganhar, eu aviso vocês em algum momento. Se a gente não ganhar, eu aviso também, porque o orgulho vai ser o mesmo. Então, eu agradeço de antemão, né, todo o pessoal da Coco Action, que foi citado aqui também, que sempre nos ajudam a fechar as nossas pautas aqui. E lembrar vocês seguirem as nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E aqui nesse modelo de podcast e vídeo ao mesmo tempo, né, a gente faz esse modelo para quem está com uma boa internet, assiste o vídeo. Quem não está com uma boa internet, está ali na lavoura, consegue fazer o download do áudio e ir escutando ali o podcast como bem entender no momento ali que quiser. A praticidade do podcast é exatamente essa. Então, se você assistiu pelo YouTube, lembrar aí, então de se inscrever aqui no canal do Notícias Agrícolas, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam essas informações, essas notícias, essas entrevistas que nós fazemos aqui no podcast e aqui no site Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.